Então, meus irmãos, hoje nós continuamos a nossa série, que nós temos tratado não desde o domingo passado, mas há 2 domingos atrás, porque domingo passado tivemos aquele culto maravilhoso com os nossos irmãos e a igreja americana. Então, nós continuamos uma série, pastor Edmilson, chamada Só os Fortes se Ajoelham. Seja muito bem-vindo de volta, pastor Edmilson Massaro. Estava com saudade de poder dizer o seu nome assim no meio da pregação. Obrigado. Amém. Então, se você quiser e se você puder, abra sua Bíblia no Salmo 139. Continuamos nossa série Só os Fortes se Ajoelham. E hoje, o tema da palavra de hoje é Sonda-me, Senhor. Sonda-me, Senhor. Salmo 139. Meus irmãos, domingo passado, Vinícius, depois que a gente saiu daqui, daquele culto maravilhoso, não apenas isso, do alimento espiritual, mas também de um alimento, Naira, físico também, um almoço maravilhoso, nós chegamos em casa, eu e Pauline, um tanto quanto cansados, tinha sido fim de semana da nossa mudança, e aí recebemos uma ligação dos meus pais, e eles falam assim, quero ligar para os 2 filhos juntos, e aí, ou é algo muito bom, ou é algo não tão bom assim. Pois bem, era a opção B, era algo não tão bom assim. Meus pais ligaram e aí nos comunicaram que desde a quarta-feira passada, ou seja, não dessa semana, da semana anterior, meu pai tinha tido provavelmente um infarto silencioso. Ele não sentiu, quer dizer, ele sentiu, mas sentou, respirou, passou ali 3 a 5 minutos, continuou a caminhada, conseguiu chegar em casa. Quando chegou em casa, deitou e ele disse que nem lembra como dormiu, quando dormiu, só lembra que acordou quando a minha mãe chegou do trabalho em casa. E aí começou aquele processo todo, nós não sabíamos até então eu estava fechando caixa para fazer a mudança. E aí eles só nos avisaram no domingo, nessa semana ele foi e fez cateterismo e, enfim, viu que a situação é um pouquinho mais drástica, não em relação a risco de vida, mas um pouquinho mais drástica, porque ele tem algumas veias entupidas e vai precisar fazer pelo menos 5 pontes de safena. Vai ficar um fluxo maravilhoso, sem sinal, sem nada, agora é só na ponte. Mas agora estamos, coloque as highways daqui, vai para um lado para o outro. Mas coloco isso por 2 motivos. O primeiro é para os irmãos sustentar, o meu pai em oração, para que os irmãos possam sustentá-lo em oração. Mas o segundo é que, a bem da verdade, de quinta para sexta, eu ainda trabalhando na mensagem, e algo não estava tão claro no meu coração do que Deus queria ministrar a nós, e eu na minha, entre aspas, briga com o Senhor, comecei a refletir sobre esse cenário. E aí, irmã Maristela, não é porque isso aconteceu com o meu pai, mas coincidentemente, em razão desse fato com o meu pai, eu comecei a pensar como às vezes a gente pode ser assintomático, Cibele. E aí, de fato, o que carece na minha e na sua vida é um verdadeiro exame, para que, de fato, a gente possa conseguir compreender qual é a profundidade das nossas fraquezas ou doenças. Porque só um bom exame vai nos levar a um diagnóstico correto. Faz sentido? Cadê? A irmã Adriana não está aqui hoje, está no departamento infantil. E só um diagnóstico correto vai conseguir nos levar a um tratamento correto. Meu pai vai precisar fazer cirurgia, Cirurgia, antes do cateterismo a gente tinha uma esperança de não precisar fazer cirurgia aberta, enfim. Mas foi o exame que revelou que, de fato precisa fazer cirurgia. E é melhor que assim seja, porque afinal é o tratamento correto para o problema que se apresentou. E quando eu olho então para o Salmo 139, eu queria te convidar a olhar para esse salmo a partir desse pensamento, dessa imagem de exame, diagnóstico e tratamento. Quem está comigo, amém? Salmo 139 vai falar o seguinte: Ó Senhor, Tu me sondastes e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar, de longe entendes o meu pensamento. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, conhece todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha língua, ó Senhor, tudo conheces. Tu me cercastes em volta, puseste sobre mim a tua mão. Tal conhecimento, verso 6, é maravilhoso demais para mim, é elevado demais para que eu possa atingir. Para onde me irei do teu espírito?
para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu estás aí. Se fizer nas profundezas a minha cama, tu ali também estás. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, tu ainda ali, a tua mão me guiará, e tua destra me susterá. Vem comigo para o verso 23. Sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me, conheces os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau, guia-me pelo caminho eterno. Amamos a tua palavra, Senhor. Como amamos a tua palavra. Nos ajuda, Pai, nesse tempo a sermos fiéis ao Senhor, a não pregarmos nós, mas pregarmos o Senhor, Cristo vivo, ressurreto, justo, santo, amoroso. Derrama sobre nós a condução do teu Espírito, Pai, para que de fato haja transformação na nossa vida hoje. Em nome de Jesus. Amém, Deus. Meus irmãos, nós temos falado sobre oração. Essa série é para nos encorajar na nossa vida de oração. E talvez eu e você, quando começamos a ler os primeiros versos do Salmo 139, podemos ser, não necessariamente vamos ser levados a, mas podemos ser levados a pensar, Mira, ora, o salmista, ele não está sugerindo, ele não está perguntando, Márcia, ele está afirmando: Senhor, tu me conheces, Senhor, tu me sondas, Senhor, tu conheces o meu sentar e o meu levantar. Ele sabe cada parte da minha vida, cada aspecto do meu ser. Ora, se tu sabes, Deus, para que eu tenho que pedir isso? Para que eu tenho que orar sobre isso? E eu queria te encorajar, na verdade, nessa manhã, comece a estabelecer essa oração: Senhor, sonda-me. Porque se não vale, então, para o sondar, pastor, mas Deus já sabe tudo, para que eu vou pedir esse sondar, né, pastor Edmilson? Então também deveria valer para os nossos pedidos naturais, que a Bíblia também fala que Ele, antes da gente abrir a boca, Ele já sabe o que a gente precisa. Resumindo, não vamos orar mais, nem para pedir o que a gente deseja pedir, nem para pedir orientação, nem para clamar o sondar. Resumindo, se Deus de fato é onisciente, para que eu vou ter qualquer aspecto na minha vida de oração? E nós já tratamos um pouco sobre isso, quando a gente falou no domingo que começamos, sobre orar ou não orar, eis a questão. E esse texto, Salmo 139, ele é muito usado para isso, para a gente argumentar a respeito dessa onisciência de Deus. Não apenas sobre isso, mas também da onipresença divina. Afinal, Deus, se eu subir ao mais alto, se eu descer ao mais profundo, lá tu estás. Mas o primeiro ponto que eu queria trazer na tua mente e no teu coração é que a onisciência divina, a onisciência de Deus, o saber do Senhor sobre todas as coisas, não exclui a minha e a sua necessidade de clamarmos ao Senhor para sondar o nosso ser. Não é porque Deus sabe exatamente como eu sou, não é porque Deus sabe exatamente tudo o que eu penso, cada raiz no meu coração, que eu não vou clamar a Ele dizendo: Senhor, mas eu quero saber, sonda o meu coração. Por quê? Porque Deus não é intruso, Flávio. Deus não vai sair lá, abrindo a porta, chutando e dizendo: Flávio, é aqui assim, pronto. Porque Ele concedeu, Thalita, a mim e a você, algo que nós entendemos como um livre-arbítrio. Por isso que nós podemos rejeitar essa oferta maravilhosa de salvação, ou podemos abraçar, João, essa oferta maravilhosa de salvação. Quando o Senhor Jesus, já ressurreto, encontra Pedro, Ricardo, Ele fala o quê? Pedro, você me ama. Tu me amas, Simão, filho de Jonas, amas-me, ou amas-me mais do que a estes, ou mais do que esses. Senhor, eu te amo. Mais uma vez, tu me amas, eu te amo. Terceira vez, tu me amas, eu te amo. Ah, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes como eu te amo. Era o Senhor dizendo: visita esse lugar do teu amor a mim, eu vou te usar, eu vou trabalhar na sua vida, mas avalia a dimensão, Pâmela, desse teu amor. Agora, quando eu olho, Mariana, esse texto de Salmo 139, e aí minha mente vai a Gênesis 3, onde acontece a queda do homem, ou o pecado ali, a gente fica perguntando: o que passou na cabeça de
Adão. O que passou na cabeça, Romário, de Eva? Porque quando acontece o pecado, quem lembra o que Adão e Eva eles fazem? Quem lembra? Primeiro, eles se escondem. Ok, esse é o segundo. Porque o primeiro, mas os irmãos chegaram lá, eu queria isso aí mesmo. Mas eles fazem para si vestes. E aí eles vão e se escondem. A Bíblia narra que o nosso Deus estava andando no jardim, como ele fazia frequentemente, na viração do dia, ele ia conversar com os seus filhos, e aí eles estão escondidos. Agora, qual a pergunta de Deus? Onde estás? Adão, onde estás? Agora, quando a gente lê Salmo 139, a gente descobriu já duas coisas. Deus sabe todas as coisas, e Deus é onipresente. Será que Deus realmente estava falando, né, como a gente fala assim, Jesus, onde está Adão? E aí ele precisa gritar, dizendo, Adão, cadê você? Não, ele sabia exatamente onde Adão estava. Ele tinha visto exatamente o que tinha acontecido. O que era essa pergunta do Senhor, então, para Adão? Era um convite para um sondar de coração, para que houvesse uma confissão. Para que houvesse confissão, era o primeiro convite para dizer assim, confessa o que aconteceu, há amor liberado sobre você. Não vou tirar uma carta na manga de solução, eu já tenho uma solução de antemão. O cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Só que Adão e Eva, eles se escondem, aí depois eles vão saindo assim, dizendo, Senhor, eu ouvi a tua voz, e eu temi. Quando eu penso, meus irmãos, nessa nossa oração, que é sonda-me, Senhor, é um convite, então, nosso, que a despeito dessa onisciência divina, eu e você temos que dizer, Senhor, eu quero ser examinado. E você não precisa esperar como meu pai, infartar, meus irmãos. Coitado, nem sabe que eu estou usando o nome dele na pregação. Eu não avisei para não acelerar o coração dele. Mas muitas vezes nós vivemos sabendo que tem algo que a gente precisa tratar. Pensa na tua saúde. Pensa na tua saúde. Depois eu viro essa página para o espiritual. Eu sei que é algo que a gente precisa tratar, mas eu tenho pavor a fazer o exame. Por que eu tenho medo do exame? Muitas vezes não, porque eu tenho medo do resultado do exame. Não é o exame que eu estou com medo, é o que vai diagnosticar a partir daquele exame. Agora, quando eu e você pensamos nessa oração, que eu e você precisamos fazer, muitas vezes a minha e a sua desculpa de falar, Deus já sabe como eu sou, não é uma absoluta certeza na onisciência divina, mas é uma recusa de um revelação, de um autoconhecimento, do que Deus vai te revelar, a partir desse sondar divino na tua alma. E eu quero te encorajar, e eu tenho sido encorajado, a fazer essa oração por nível mais profundo. Senhor, eu quero ser examinado, Senhor, eu quero ser sondado, eu quero ser profundamente conhecido. Sonda-me, Senhor, conhece o meu interior, tu sabes todas as coisas, mas esse teu saber não impede o meu clamor, eu clamo a ti, sonda-me. Que essa oração possa surgir no seu coração, meus irmãos. Que essa oração possa surgir no seu coração, porque há um Deus que sabe todas as coisas. Ele está dizendo, eu posso fazer isso, eu posso examinar o mais, eu tenho os equipamentos necessários. É o meu Espírito Santo que vai lá, no mais profundo da tua alma e te visita, que te examina. Eu posso te examinar, me deixa fazer isso. No Gênesis, eu vou ler só para que os irmãos entendam a profundidade disso. Gênesis 3:7, eu já narrei, mas eu quero expressar isso. Os olhos foram abertos, Adão e Eva a gente está falando. Conheceram que estavam nus, coseram folhas de figueira, fizeram para si aventais. Ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia. Escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Quando você escuta isso, ainda que numa rápida leitura minha, isso te revela uma atitude de maturidade ou de imaturidade? Pode falar, meu irmão, maturidade ou imaturidade? Imaturidade.
uma atitude de alguém que quer se esconder. Agora, quando eu e você lemos Davi, o salmista, falando no Salmo 139, verso 23, que nós já lemos: sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração. Revela uma atitude de maturidade ou de imaturidade? De maturidade. Davi já reconhecia, Senhor, eu preciso do Senhor. Não é porque eu sou bom, não é porque o Senhor vai olhar e vai dizer: uau, Davi, que fantástico você é. Saúde espiritual impecável. Não, ele está dizendo: eu preciso, eu reconheço que eu estou despido diante do Senhor, só que eu não vou pegar folhas de figueira para me cobrir, pelo contrário, eu quero que o Senhor revele a mim, a solução venha do Senhor. Por isso que Deus no jardim, Ele troca as vestes, porque toda tentativa humana de cobrir o seu próprio pecado, ela é temporária, ela é ineficaz, ela é infrutífera. Só Deus pode de fato cobrir ou apagar o nosso pecado. Tudo que eu e você tentarmos fazer para evitar o exame, para pegar o diagnóstico e falar: eu já sei, eu tomo as vitaminas aqui, eu sei me controlar, é ineficaz na minha e na sua vida espiritual. Nós carecemos da ação do Senhor. Que essa passe então a ser a sua oração. Pensa sobre isso. Quantas vezes você de fato já orou assim: Senhor, eu quero ser sondado por completo. Hoje mais cedo nós estávamos no nosso tempo de oração, e a gente falava rapidamente sobre isso, como talvez eu e você podemos ser tentados a chegar assim: eu já sei das minhas falhas, talvez muitos de nós já sabemos de algumas delas, não de todas, e aí a gente já chega com aquele pacote de pedido de perdão preparado. A gente já tem o pacote de pedidos que a gente quer que Deus resolva para a gente, o pacote de milagres, a gente já chega na oração mais ou menos assim, puxando as cartas na mesa, colocando tudo. E qual é o clamor do sonda-me e conhece-me? É: Senhor, eu vou descansar na tua presença, para que o Senhor possa revelar a mim o que eu nem conheço sobre mim. Então, meu convite para você hoje é: baixe as tuas próprias guardas, até mesmo a respeito do que você já sabe sobre você, e diz: Senhor, mas revela o nível mais profundo, revela que o teu Espírito Santo age. A gente fala tanto sobre a ação do Espírito Santo nos enchendo, nos tomando por completo, a gente fala sobre os dons do Espírito, a gente fala sobre ser usado, a gente fala sobre ser selado no Espírito Santo para o dia da redenção. Isso tudo são falas bíblicas e são maravilhosas, a gente tem que sustentá-las, mas a gente esquece de falar da ação do sondar do Espírito Santo. Sonda-me, Deus, sonda-me, Deus, sonda-me, Deus. Porque, como eu falei a respeito do tratamento do meu pai, ou da cirurgia que ele vai falar, ou vai fazer, também é verdade sobre nós. Só um bom exame pode nos levar a um tratamento correto. 2 semanas atrás, eu e a Pauline estávamos fazendo... Não eu e a Pauline, eu acompanhei a Pauline no ultrassom, tá, irmãos? Eu e a Pauline estávamos fazendo ultrassom, mas... obviamente era ela que estava fazendo, somos uma só carne, então é nesse contexto que eu... Mas fomos ver o nosso filho, o Benjamin, para quem não sabe, vai se chamar Benjamin, ou já se chama, porque nós já chamamos ele pelo nome. E fizemos ultrassom, e aí foi a semana da mudança, logo em seguida nós acabamos perdendo uma ligação da clínica, e depois recebemos uma mensagem de que a gente ia ter que repetir esse ultrassom. Por quê? Aparentemente, a maioria das coisas estavam bem com o bebê, mas a posição do garotinho não tinha permitido uma foto muito boa do coração dele. E aí, orem por coração na minha casa, meus irmãos. Meu pai, né, agora... Mas estava tudo bem, aparentemente, só que a pessoa lá, o profissional que estava fazendo a análise, né, do ultrassom, não conseguia ter uma imagem muito clara o suficiente para ela poder dizer: olha, 100% está tudo bem. Então, precisamos repetir daqui a algumas semanas isso. Prudência dela, porque um exame que não permite ver com clareza pode levar ela para um diagnóstico errado, o que nos colocaria numa posição desconfortável de achar que pode haver um problema, ou que pode não haver um problema, ou tendo problema ou não tendo problema, ou seja, poderia haver confusão, e a gente poderia começar a adotar uma medida de tratamento errada. Por quê? Porque só um exame correto vai nos dar um diagnóstico preciso, ao ponto de nos levar ao tratamento correto. Clame pelo sondar de Deus, porque é só esse sondar, ponto 2, que pode te levar ao tratamento correto. Se você quer ser de verdade tratado em todas as áreas da tua vida, como eu também preciso e quero ser tratado,
Só há uma forma de começar: com um bom exame. Só há uma forma da gente saber, é para abrir? Não é? Com um bom exame. E aí eu e você, meus irmãos, naturalmente, não estou condenando ninguém, até porque quem sou eu? Mas eu e você, naturalmente, temos essa mania de autodefesa. Nós constantemente levantamos nossas guardas, porque afinal, quem quer ser atacado? Quem quer lá descobrir? Quem acordou e falou assim: hoje eu quero fazer uma cirurgia no hospital? Hoje eu vou para o hospital e só saio com uma cirurgia. Quem acordou e já fez isso? É isso, meu. Depende do momento. Concordo. Mas, via de regra, ô Vinícius, me ajuda a ter o ponto assim. O Vinícius trouxe a exceção, meus irmãos, mas via de regra, ninguém amanhece querendo ser examinado. E nós vamos inventar várias desculpas, geralmente, para não ser examinados. Estou ocupado demais. Ou, está tudo bem, eu me conheço. Quem já falou, eu não preciso fazer exame? Homem, então, é mais assim. É ou não é? Irmãs, agora me ajuda. Mira, é a tua hora, Mira, agora. Irmãs, homem dá trabalho para fazer exame ou não? Eita, já escutei aqui. Homens. Porque com essa situação do meu pai, a gente já falou para os 4, né? Meu pai, minha mãe, pai da Paulinha, mãe da Pauline. Vocês tudo precisam fazer exame. Já estão naquela faixa que tem que fazer exame com uma certa frequência. E aí meu sogro, não, mas eu estou bem demais. Que é isso, Abraão? O sogro vai fazer um exame. Aí a minha sogra, ele agenda e não vai. E aí começa aquele Adão e Eva, né? Porque Adão e Eva era assim, irmãos. Aconteceu o pecado, foi o quê? Foi a mulher que tu me destes. É assim, porque se a gente quiser inventar desculpas, ou achar desculpas para não ser examinado, a gente vai achar. Espiritualmente, também é assim. Há um paralelo maravilhoso entre essa realidade física, natural da nossa vida e a realidade espiritual no nosso ser. Se a gente quiser, domingo após domingo, chegar aqui, sentar e só entregar para o Senhor, dizendo assim: Senhor, eu já sei tudo, me perdoa, essa semana foi assim, te louvo, te adoro, blá, 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 e sair sem um visitar profundo do Espírito na nossa alma, nós conseguimos fazer isso, meus irmãos. E deixa eu falar, todo mundo vai parecer crente aqui. Então não vai caber a ninguém, não vai ter ninguém aqui fiscalizando quão profundo foi o seu ultrassom, Ricardo. Por isso que é algo individual, é um clamor, é uma oração que precisa nascer na minha e na sua vida. Ah, pastor, mas eu já sei. Meus irmãos, nosso nível de autoexame, ele está no nível superficial. A gente pode parar só nos sintomas e querer tratar sintoma. Meu pai ficou cansado, o coração apertou. Ele sentou, respirou 5 minutos, se levantou, continuou andando. Doeu de novo. Sentou, 5 minutos, e a gente corre esse risco de fazer isso na nossa vida espiritual. A tampa da chaleira começa a estourar. É temperamento, é raiva, é rancor, é orgulho, é fidelidade, é infidelidade. Tudo pode saltar. Diferentes circunstâncias vão saltar na minha e na sua vida. Aí a gente só baixa o fogo, ora um pouquinho mais, escuta um louvor aqui, vem domingo, levanta a mão, e aí volta na segunda. Tratou? Não tratou. Ah, pastor, mas eu sei porque eu ando assim, é porque eu acordei chateado. Será, meus irmãos? Não, eu sei porque eu não sirvo na igreja, é porque tem gente demais servindo. Será que a raiz do coração é isso? Esse sondar de Deus permite visitar o mais profundo da nossa alma. E por que eu ajo assim? O que eu faço? Deus, qual é a raiz disso? Ah, não, eu não contribuo por causa disso, eu não concordo com isso, aí eu não faço isso. Será que é isso? Ou será que é um nível mais profundo? Não, eu não contribuo financeiramente porque o pastor só toma a decisão errada. O problema é o pastor, o problema é a raiz do seu coração. E não estou dizendo que o problema não pode ser o pastor, pode ser o pastor também, meus irmãos. Mas é porque a gente geralmente tem esse pretexto de dizer assim: eu não preciso desse exame profundo porque eu já sei. Pastor, eu já sei. Foi o Ricardo, foi a Vanessa, foi o Bruno, é o Mike. Não, Mike.
Estou brincando, meus irmãos. Somos nós, meus irmãos, a gente tem que parar de transferir culpa alheia e começar a clamar: Deus, o que há no mais profundo do meu ser? Porque só esse exame profundo na minha alma pode me levar ao tratamento correto. Está claro para todo mundo? Deseje ser examinado. Não fuja mais dos exames. O exame espiritual te apavora? Claro que vai te apavorar, porque ele vai te revelar coisas terríveis. Você está pronto para essa jornada de uma revelação tão difícil, mas tão libertadora? É a única viagem de fato no nosso ser que pode nos libertar. Não é para que Deus saiba mais sobre a gente, é para que a gente saiba mais sobre nós mesmos. Deus não precisa me conhecer mais, só que Ele vai me ajudar a me conhecer mais. Existem áreas na minha vida que eu não conheço, existem algo no meu coração que eu não consigo dimensionar em profundidade, é só o Senhor que vai dimensionar. Essa expressão no hebraico do sondar, sonda-me, essa expressão, essa ideia do sondar é literalmente cavar profundo, como se fosse essa ideia do cavar até encontrar água. Essa expressão é usada não só nesse âmbito pessoal, mas no âmbito de explorar a terra também. Você vai encontrar isso ao longo das Escrituras. E esse sondar, então, é como se Deus estivesse indo camada por camada, visitando o mais profundo do nosso ser. E a gente tem uma falsa impressão que desenvolver maturidade espiritual é uma jornada ascendente. Quando, a bem da verdade, desenvolver maturidade espiritual é uma jornada que descende, que desce, que vai mais profundo. Quanto mais eu conheço sobre Deus, mais pecador eu me reconheço, mais profundo eu desejo visitar a minha alma, mais profunda a minha transformação. Maturidade espiritual não é sobre olha, como eu sou santo, como eu amanheci, até dei uma voadinha hoje de manhãzinha cedo, por uns 10 minutos. Não, é quanto eu careço dessa graça do nosso Deus. A beleza é que há tratamento para nós. A beleza é que Deus não está lá como alguém cruel, desejando visitar o profundo da nossa alma para passar na nossa cara e dizer: olha, Abraão, olha quem você é. Meu Deus, te tirei de Fortaleza e tu ainda continua isso aqui. Não, Ele está dizendo: filho, isso não é o ponto final da tua história. Isso não é o que determina o final da tua caminhada. Isso não é a tua condição última de saúde. Porque eu tenho solução. Eu tenho tratamento. Eu só preciso ir profundo e visitar o mais profundo da tua alma. Deixa Deus visitar a sua alma. Se desafie, diga: Senhor, revela a mim. Eu quero esse exame, mas eu não quero parar no exame. Eu quero dizer o que o Senhor encontrou lá. Como aqueles que voltam, né, irmã Maristela, e falam assim: e aí, doutor? Eu vou trazer uma espécie de diagrama no final, mas minha mente vai e volta em várias coisas aqui. Porque você pode fazer o exame e parar ali, pode ou não? Agora deixa eu aproveitar as irmãs, que as irmãs são maravilhosas para me ajudar nisso. Quantos maridos, depois que você pedir, faz o exame, aí, Ricardo, finalmente o exame foi feito. Aí agora ele diz assim: eu não preciso voltar para ver o resultado. Quem já deixou de ver resultado de exame? Aí quando você volta, já tem que fazer outros exames, porque já passou, gente. 1 ano depois, a saúde já desandou de novo. Oh, Jesus, aleluia. Eita, meu Deus, aleluia. O Senhor está trabalhando aqui em mistérios. Mas Eita, acordei, meu filho. Mas o pastor Edmilson já começou o crossfit, eu vi lá. Cuida do coração, pastorzão. Mas a gente pode parar nesse lugar do exame, então a gente pode parar na oração dizendo: sonda-me, Senhor. Mas eu, na verdade, não quero saber o quão ruim está aí dentro. Eu quero parar nesse lugar só para livrar da minha culpa. Senhor, ó, eu estou falando, eu estou orando, eu sou igual o salmista, eu não sou igual a Adão e Eva, eu estou orando, sonda-me, Deus, eu sou muito espiritual. E a gente para nesse lugar. Mas a beleza não é parar no exame, a beleza é caminhar para ouvir o diagnóstico. E o diagnóstico é: há pecado em nós. Há problema na nossa espiritualidade, há um déficit no nosso ser que só é preenchido pelo Senhor. E a beleza desse diagnóstico é que ele não é uma acusação contra nós. O descobrir do pecado não é: então eu te julgo. Eu te perdoo, eu tenho a solução para esse problema. Não tenha medo de ir
para o médico. Não tenha medo de, na sua oração, parar no sonda-me. Diga, Senhor, o que o Senhor achou aí? Como é que está a minha situação? E aí, meus irmãos, eu volto para o Salmo, no verso 24. Quem está comigo? Amém? No verso 24, o salmista, ele diz, Senhor, a gente precisa iniciar o tratamento de choque. Ele diz, Senhor, vê se há em mim algum caminho mau. E aí ele diz assim, então, guia-me pelo caminho eterno. Isso aqui é o começo do tratamento. Porque isso é onde inicia esse ato de confissão ao Senhor. Dizer, Senhor, eu reconheço, me perdoa. E aí a beleza desse sondar de Deus sobre nós, é que Ele não vai apenas nos dizer assim, Senhor, me perdoa, de forma geral ou generalizada. Ele nos permite, Rafaela, conhecer o mais profundo do nosso ser, Senhor, me perdoa por isso. Ô marido, fala comigo, a esposa pode concordar comigo, em nome de Jesus, mas se o marido chega, fez alguma coisa, e a esposa sabe direitinho o que você fez, se pedir faz até uma descrição ali, né, começou a tal hora, fez isso, aí o marido, muito espiritual, vai chegar e vai falar só assim, meu amor, se eu te fiz algo, me perdoa, você esposa, vai liberar o perdão ou vai ficar com mais raiva? Opa, algumas são sinceras. Obrigado, meus irmãos. Quem vai ficar com mais raiva? A mesmo. Porque agora, se o marido chegar e falar assim, eu sei exatamente o que eu te fiz, me perdoa por essa palavra que eu falei, me perdoa por essa ação que eu fiz ou que eu não fiz, ou me perdoa por essa palavra que eu não fiz, me perdoa pelos 30 anos de casamento que eu esqueci de celebrar, me perdoa porque eu fiz isso aqui. Você, esposa, vai ser mais levada a liberar perdão ou não? Porque perdão é específico, meus irmãos. A gente tem que aprender isso. Não estou dizendo que, em razão do nosso alto desconhecimento, nós temos que orar também, Senhor, se eu te fiz algo que eu desconheço, me perdoa. Vê se há em mim algum caminho mau. Então assim, Senhor, vai me revelando. Mas se o Senhor está trazendo à luz o diagnóstico, pecado tem nome. Pecado tem nome e sobrenome às vezes. E a gente precisa, Senhor, me perdoa por isso. Eu quero clamar o teu perdão a respeito desse pecado. E essa é a beleza do sondar de Deus na nossa vida. É que nos permite dizer assim, Senhor, se é isso, me perdoa nessa área, por isso, dessa forma. É esse exame maravilhoso que te permite iniciar o tratamento, e o tratamento ele é específico. E ela é a confissão. 1 João 1,9 vai dizer, se confessarmos os nossos pecados a Ele, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e purificar de toda a maldade. Sabe o que é belo quando a gente olha para essa ideia do confessar? Tanto no hebraico, como na ideia do grego também, confessar significa reconhecer. Na ideia, no Novo Testamento, tem um sentido de expressar a mesma conclusão, de admitir, de concordar com o resultado. Isso é maravilhoso. Porque eu e você, quando confessamos, não somos aqueles negacionistas que olham o diagnóstico e falam assim, não é possível que eu estou assim não, doutor. Isso aqui não você pegou do pastor Abraão, não, essa saúde aqui é a dele, não é a minha, não. Meu pai olhou, gente, 90% de uma veia entupida, 70% da outra, 50% na outra, 30% na outra. Se a gente negar, a gente não vai caminhar para o tratamento. Só que confessar e dizer assim, é isso aqui mesmo, uau, eu concordo. Esse é o nível de tratamento que eu preciso, eu concordo. Isso é confissão. É dizer, eu concordo com o que o próprio Deus sondou em mim e revelou a mim. Isso é confessar. E a gente confessa e a gente experimenta o que a própria palavra nos garante, que Ele é fiel e justo para nos perdoar. E a raiz do pecado nós temos que entender que ela é tão somente contra Deus. O salmista também no Salmo 51, ele vai dizer, contra ti eu pequei, somente contra ti. Então a gente tem que entender a dimensão dessa nossa necessidade.
a solução, o tratamento na minha e na sua vida se chama Jesus. E eu tenho essas perguntas para você. Como é que está o teu nível? Qual a última vez que você fez esse exame da sua alma? Qual foi a última vez que você de fato orou e falou, Deus, sonda-me? Qual é o diagnóstico? Você sabe de fato? Ou você acha que sabe? Irmãos, quando eu falo você, eu já fiz todas essas perguntas para mim. Por favor, não me interpretem mal. Você reconhece que há um tratamento chamado Jesus Cristo, é o sangue do Cordeiro. Somente e somente. Podemos colocar aí, Amanda? Por favor. A gente precisa de um exame. Ou seja, a gente precisa dessa oração. Senhor, me sonda. E aí a gente tem esses dois caminhos, meus irmãos. Você pode dizer, eu quero fazer o exame, Maristela, ou eu não quero fazer o exame. Se você não fizer, parabéns, você vai morrer sem nem saber o que você tinha. Agora, se você disser, eu quero fazer o exame, isso já não te coloca dentro do exame. Você precisa se deslocar para esse lugar. Então, você precisa dizer, eu de fato vou fazer ou eu não vou fazer. Ou então, eu fiz esse exame, eu fui lá e fiz esse exame, eu fui lá e não fiz esse exame. Se você fez o exame, você diz, olha, eu quero ver o resultado ou eu não quero ver o resultado. Você vê o resultado, isso também não sara a tua alma, porque você precisa dizer, eu quero o tratamento, ou eu não quero o tratamento. Vou suplementar algumas vitaminas aqui e não preciso fazer a cirurgia. Minha mãe perguntou para o médico, doutor, mas tem alguma forma de fazer sem cirurgia? Coitada, né? Ele falou, tem, posso encher ele de remédio. Vai ter uma subvida, porque ele vai ter várias limitações, e o resultado da cirurgia é muito mais eficaz. Risco de morrer, 1%. Então tem 99% para ficar vivo. Eu disse, fica porque temos que voltar aí, tem umas casas para o senhor construir ainda. Eu e você podemos cair nesse lugar de, tem como fazer sem o exame, ou sem a cirurgia? Meu irmão, você pode viver de eventos religiosos, você pode viver de culto em culto, você pode viver de domingo a domingo, sem fazer a cirurgia. Ou você pode ir lá no fundo da sua alma e falar assim, eu vou fazer a cirurgia, mas vai abrir no meio? Vai. Mas vai doer? Vai. Só que a solução ela é mais definitiva, porque é Jesus que te sustenta. Há uma passagem, o C.S. Lewis escreve uma das crônicas, né, dentro das crônicas de Nárnia, eu não lembro, se alguém for fã do C.S. Lewis vai saber o que eu estou falando, que um menino, ele muito ignorante, muito arrogante, Eustáquio, alguma coisa assim, isso, das crônicas, primeira crônica, a viagem do cavaleiro, ou do peregrino da alvorada, quem está comigo? Pronto, eu li isso em um livro, e ele diz o seguinte, ele acaba descobrindo um tesouro, ele se enfeitiça por esse tesouro, e aí ele coloca lá um bracelete de ouro, e quando ele dorme, cheio de pensamentos arrogantes e gananciosos, quando ele acorda, ele tinha se transformado num dragão. E aí ele tenta por ele mesmo, então, arrancar as suas vestes, ou a sua pele de dragão, e ele não consegue. Até que Aslan, que alguns talvez aqui agora consigam, e aí na mente do Lewis é a ideia do Cristo, Aslan chega, se apresenta a ele então, e aí o dragão tenta ainda tirar suas peles e ele não consegue, até que Aslan olha para ele e diz assim, você vai ter que me deixar te despir, você vai ter que me deixar por completo nu. E aí ele, sem outra alternativa, fala, eu já tentei várias vezes tirar aqui, a pele volta, não tem o que fazer, então faz. E ele disse que estava assustado, com o medo das garras de Aslan. Mas Aslan vai lá e dá uma unhada feroz. E arranca, que ele disse que sentiu como se estivesse arrancando o coração dele. E aí com o tempo, esse arrancar tão doloroso, ele começa a ver que a pele, né, do dragão era tão grossa, que ele dizia, nossa, eu só tinha conseguido arrancar camadas superficiais, era grosso demais, era
cascudo demais. E até que ele consegue arrancar todas essas peles, ele diz que é lançado numa fonte de água, experimenta aquele primeiro desconforto, depois celebra, e quando ele olha, ele tinha se tornado um garoto novamente. Eu e você podemos viver tentando, sem muita dor, arrancar aquilo que a gente conhece superficialmente sobre nós mesmos. Mas quando o Senhor vem de fato, Ele toca no mais profundamente da sua alma, e Ele arranca por completo, e Ele nos torna quem de fato nós nascemos para ser. Homens e mulheres lavados, remidos no sangue de Jesus Cristo. Meu convite para você, meu irmão, eu espero que eu tenha conseguido comunicar o que há no meu coração, é que a gente possa ter um nível profundo desse sondar de Deus na nossa alma, e que esse nível nos leve a um tratamento completo, e esse tratamento é Jesus Cristo de Nazaré. Que eu e você sejamos curados nessa manhã do nosso pecado. Obrigado por ter acompanhado essa mensagem até o final. Se ela te edificou, nos deixa saber aqui através dos comentários, ou encaminha essa mensagem para outras pessoas, para que elas também possam ser edificadas em nome de Jesus. E nós temos um pedido a te fazer. Se inscreve aqui no nosso canal, vai lá agora e se inscreve aqui no nosso canal, ativa o sininho das notificações, assim você sempre será informado quando a gente subir algum conteúdo aqui de pregação da palavra de Deus. Nosso desejo, nossa oração é sermos canal de bênção na tua vida. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.